Boa noite, gente querida, gente de luta. Estamos chegando ao vivo novamente aqui no canal Rogério Matuque. São 18 horas agora, dia 28 de julho de 2021. Vamos receber mais uma vez o professor, escritor e sociólogo Lejeune Mirhan aqui no nosso canal, com muita alegria. Ele já está chegando aqui. É um dia muito agitado, uma semana muito agitada, né, no Brasil e no mundo. E hoje vamos ter o tema Estados Unidos mudam estratégia de geopolítica mundial. O professor Lejeune Mirhan vai falar sobre esse tema e também sobre outros assuntos no Brasil e no mundo. Então, quero já receber aqui o professor Lejeune Mirhan, que já está aqui à nossa espera. Muito boa noite, Lejeune, tudo bem? Boa noite, meu caro Rogério Matuque, tudo bem aqui? É muito frio aqui em Campinas, viu? Já está 7 graus e meia-noite vai fazer 0 graus, né? Então, é o mais frio aqui da cidade na história. E então, cumprimentar a todos aí também que já estão conosco, né? Acho que tem problema no som. Será que estão me ouvindo direitinho ou não? O pessoal que Agora escuto, desculpe. tá dando para ouvir direitinho, Rogério? Agora sim, agora sim. Ah, tá bom. Então é isso. Eu vou então saudar aqui as pessoas que estão chegando, agradecer a Érica Mesquita, muito boa noite. Fábio Genovesa, aqui sempre conosco. José Michael Nogueira, também nos acompanhando. Querida Aida Bittencourt, não perde um programa, sempre aqui conosco. Felipe Brasil, também aqui conosco, sempre. E o Ronaldo Gavilinski, saudando aí a toda a gente. Então é isso. Eu quero aproveitar o ensejo, o começo desse programa, para agradecer ao professor Lejeune Mirhan pela semana passada, que eu tive problemas, tenho tido problemas técnicos, infelizmente, mas nós já estamos solucionando, né? E agradecer porque eu o deixei sozinho, né? Tive que o deixar sozinho aqui, seguindo o programa na quarta-feira passada, mas não foi intencional, foi por problemas técnicos mesmo. Eu agradeço o professor pela generosidade de ter levado o programa todo, né, na quarta-feira passada, sozinho, né? E passo a palavra aí para o professor Lejeune Mirhan para dar continuidade aí às suas falas. Bom, eu escolhi esse tema a partir do programa que eu faço hoje pela manhã, todas as quartas, lá na TV 247, com meu companheiro Zé Reinaldo, né? É uma afirmação até que corajosa eu afirmar que está havendo uma mudança na estratégia geopolítica dos Estados Unidos. Mas cabe a nós, analistas internacionais, captarmos sinais, né, com muita antecedência, mesmo que antes que, no caso, o próprio imperialismo estadunidense admita que está fazendo esta alteração, né? Eu vou aqui mostrar para vocês alguns sinais, né, alguns dados concretos, alguns elementos que, por coincidência ou não, talvez tenha sido proposital, eles aconteceram entre domingo e hoje, entre domingo e quarta-feira, né? Bom, eu vou começar pela parte da Ásia, né? A estratégia da mudança é voltar-se mais ali para o chamado sudoeste da Ásia, que envolve, então, a China, e para a Eurásia, que envolve a Rússia, o cerco à Rússia. Mas eu começo falando da possibilidade quase que concreta dos Estados Unidos deixarem o Oriente Médio
com as suas tropas, que aquela região do Oriente Médio também é a Ásia, né? Só que a gente chama, como na Bíblia falava antigamente, Ásia Menor, né? Ou então Middle East, né? Oriente Médio. Esta é uma palavra elaborada, cunhada, deve ter aí os seus 60, 70 anos, não é uma palavra antiga também, né? Então, ontem, o presidente Joe Biden recebeu o primeiro-ministro do Iraque, que é um xiita, né? E o Iraque tem maioria xiita, recebeu e o Biden disse a ele, com todas as letras, filmado para o mundo inteiro ouvir, que até o final do ano os Estados Unidos se retiram completamente do Iraque, deixando lá um contingente em torno de 2.000 soldados, mas estes não participarão de combates diretos como acontece até agora. Os Estados Unidos chegaram a ter no Iraque, desde a invasão de 2003, chegaram a ter no Iraque 150.000 soldados só dos Estados Unidos, fora outras nações que apoiaram o governo de George Bush Filho no seu objetivo de invadir o Iraque, né? Então, esses 2.000 soldados vão ficar lá no Iraque, diz o presidente Biden, para dar suporte, treinamento, né, orientação, consultoria, proteção da embaixada, etc, etc. Né? No Afeganistão, eles estão saindo já, desde fevereiro. A conclusão da retirada será um mês que vem. Eles tinham lá... O Afeganistão chegou a ter 150.000 também. Aí é só dos Estados Unidos, praticamente, né? Uma outra nação, Austrália, alguma coisa, mandaram algum contingente, mas eram só soldados estadunidenses. Hoje, até antes da retirada, agora, a partir de fevereiro, eles deveriam estar lá mais ou menos com 15.000, 10% do que já teve. E a partir do mês que vem, ficarão apenas 600, que diz ele, né, que é para proteger a embaixada dos Estados Unidos em Cabul, né, e o aeroporto internacional, porque se o aeroporto fecha, não há nenhuma ligação do Afeganistão com o exterior, né? Até se precisar eventualmente evacuar o corpo diplomático dos Estados Unidos, se o aeroporto estiver fechado, eles não têm como sair. Bom, e na Síria ficarão ainda 1.000 soldados numa região aí chamado Idlib, onde tem campos de petróleo, inclusive controlado pelos terroristas que os Estados Unidos dizem combater. Eu tenho sérias dúvidas se eles fazem esse combate ou se eles protegem os terroristas, na verdade, né? De qualquer forma, é uma saída do Oriente Médio, né? Para quem estava presente, controlando, né? Ocupando, etc. Agora, não quer dizer que eles não tenham influência política, eles não deixam de ter, especialmente naquelas 6 monarquias absolutistas, fascistas, reacionárias, feudais do Golfo Pérsico, né? São Arábia Saudita, Bahrein, Emirados, Catar, Kuwait, são aquelas 6 que ficam ali no Golfo. E a nossa avaliação é que a presença dos Estados Unidos diminui no Oriente Médio na proporção inversa do que cresce a presença da Rússia e da China. Como a gente aprende em ciência política, que eu lecionei muitos anos na universidade também, essa cadeira, não existe vazio na política. Alguém ocupa alguma corrente, algum partido, alguma força, né? Então, eles estão deixando ali politicamente, militarmente, a Rússia e a China estão ocupando. Bom, eles estão deixando e estão indo para onde? Parte dos soldados que estão saindo de lá, eles eram originalmente da OTAN. A OTAN
é uma espécie de uma federação militar bancada por muitos países europeus, mas o principal mesmo que banca financeiramente e o maior número de soldados é os Estados Unidos. Então, muitos desses soldados que estavam no Iraque e no Afeganistão vão ficar ali pela Eurásia, vão ser deslocados para aquela região do entorno da Rússia, né? Especialmente aqueles países bálticos, os três, né? Letônia, Estônia e Lituânia, né? Que já foram um dia repúblicas socialistas e hoje são membros da OTAN, né? Bom, por que eles estão saindo do Oriente Médio? Esta é uma explicação minha, pessoal, não li isso em lugar nenhum, né? Mas tenho certeza que eu estou certo, porque é a única razão lógica para justificar a desmobilização de tropas numa reunião que já foi, numa região que já foi estratégica e hoje deixou de ser com relação ao petróleo. Os Estados Unidos já foram muito dependentes do petróleo. O consumo de petróleo diário dos Estados Unidos está mais ou menos estabilizado em 20 milhões de barris. Por que não cresce nos últimos 20 anos? Porque eles gradativamente estão aplicando recursos, desenvolvendo tecnologias alternativas. Mas mesmo assim, 20 milhões e não cai também, né? Pode não crescer, mas não cai. A questão é que 20 anos passados, né, pouco menos que 20 anos, 18, quando eles invadiram o Iraque em 2003, eles produziam 6, 7 milhões de barris por dia. Portanto, eles tinham que importar 13. E lá para cá, nesses 18 anos, né, especialmente de pouco mais, foi 2013, 10 anos depois da invasão, eles começaram a fazer pesquisa e extrair petróleo a partir do xisto betuminoso. Xisto betuminoso, a extração do petróleo nesse setor, nessa parte da crosta terrestre chamado xisto, né? Além de ser muito mais caro que extrair o petróleo normal, o óleo, eles usam um método chamado de fracking, né? Que é a quebra dessa rocha xisto através de água salgada com areia. Isto causa sempre um impacto ambiental muito grande, mas eles não estão nem um pouco preocupados com isso. A verdade é que eles saltaram de 7 milhões da produção diária para 13 milhões. Portanto, a necessidade de importação de petróleo do exterior caiu drasticamente. Eles perderam o Irã em 79. Perderam o petróleo da Venezuela em 1998, quando Chávez ganhou a eleição. Perderam a Líbia, na verdade nunca tiveram a Líbia, só depois que mataram o Gaddafi que eles pegaram um pouquinho, mas a Líbia não é uma grande produtora, tem muito petróleo, mas não é a grande produtora, né? Então, de qualquer forma, eles não precisam da Venezuela, do Irã, né, do Iraque, que agora o Iraque é dono do seu petróleo, não pode mais os Estados Unidos tomar conta daquilo. Mas eles têm a Arábia Saudita, que é a maior produtora do mundo. O mundo produz diariamente 80 milhões de barris por dia. A Arábia Saudita sozinha, 10, 12, ela tem capacidade de chegar até 15 milhões de barris, né? Mas ela não faz isso porque não precisa. Então, não há o que se preocupar com relação ao fornecimento desta parte que falta. Então, a saída dos Estados Unidos, do meu ponto de vista, podemos aqui debater, está relacionado com deixou de ser um bem, uma necessidade estratégica do ponto de vista energético, o petróleo do Oriente Médio, né? Bom, mas eles saem, então, do Oriente Médio e vão exatamente para onde? E aí é que eu quero mostrar para vocês. Entre domingo e hoje, nós presenciamos o deslocamento
de uma série de autoridades governamentais estadunidenses do primeiro escalão, né? Quem que são essas autoridades estadunidenses que se deslocaram para a região da Ásia? E aqui o nome que dá, eu estou aqui procurando o nome dela, é a vice-secretária de Estado dos Estados Unidos, né? Que o nome dela é Wendy Sherman. Secretaria de Estado nos Estados Unidos é equivalente ao Ministério das Relações Exteriores do mundo inteiro. Eles lá não têm ministérios, têm secretarias. E esta Wendy Sherman, vice-secretária, ela foi direto para a China, domingo. Ficou lá domingo e segunda. O secretário, quer dizer, o chefe dela, o secretário de Estado, o Anthony Blinken, foi despachado pelo Biden para a Índia. E o secretário da Defesa, que é o chefe das Forças Armadas, que é um negão, um general 4 estrelas, ao que me consta das minhas pesquisas, ele é o segundo negro que ocupa esse cargo. O primeiro foi Colin Powell, né, em 2003, quando invadiu o Iraque. Né? Ele foi despachado para a região chamada Sudoeste da Ásia, que fica ali no entorno da China. Né? Ele visitou ontem Filipinas e Singapura e hoje chegou no Vietnã, que é um país comunista, governado pelo Partido Comunista, que sofreu bombardeio dos Estados Unidos por 12 longos anos, matando 2 milhões de vietnamitas, mas, ainda assim, eles mantêm relações diplomáticas e comerciais. Você veja só a contradição. Eles atacam Cuba, porque Cuba é governada pelo Partido Comunista, mas eles têm muito comércio com a China e com o Vietnã, que também são governadas por partidos comunistas. Então, você veja que o motivo que leva a esta bloqueio, a esta tentativa de liquidar Cuba é de outra natureza, não é por eles serem do Partido Comunista. Mas isso é outro assunto, né? Bom, quando essa nossa Wendy Sherman esteve na China, né, ela discutiu, e eu vou apresentar para vocês aqui em detalhes, né, ela discutiu uma série de pontos com o equivalente dela chinês, que é, aí sim, o ministro das Relações Exteriores da China, Wang Yi, é o nome dele. Né? Ele é ministro, ele é membro do Conselho de Estado, quer dizer, é um núcleo governamental muito poderoso. Né? Ele apresentou para ela, e já vou descrever isso daqui a pouco, ele apresentou para ela um conjunto de reivindicações e disse a ela assim: se estas reivindicações forem atendidas, as relações diplomáticas entre nossos dois países viverão momentos de grande prosperidade e a tensão praticamente desapareceria. Quais são estas reivindicações que ele colocou lá concretamente para a secretária, né? Aí, vocês sabem que os Estados Unidos, eles governam por sanções. O único país do mundo que impõe punições a outros países. E não são poucas e não são pequenas. Donald Trump, nos 4 anos que ele governou, ele impôs 243 punições a Cuba. Cada punição tem uma especificidade. O Joe Biden, que todo mundo esperava que ele iria distensionar com Cuba, né, e voltar ao nível que o Obama deixou, onde ele foi vice. Né? Todo mundo lembra, Obama visitou a ilha, reabriu a embaixada. Né? O Trump recuou tudo isso. Todo mundo esperava isso. A semana passada, o Biden impôs a sua primeira sanção a Cuba. Né? Espero que primeira e última, né? E não chegue no patamar que o Donald Trump fez, 243. Mas como foi essa sanção? Os Estados Unidos
por ser o país mais poderoso militarmente, economicamente e politicamente e culturalmente, a indústria cinematográfica de Hollywood leva, né, o modo de vida American Way of Life, né, para o mundo inteiro, né? Então, impôs a Cuba uma sanção a uma pessoa, o ministro da Defesa cubano, duas, desculpe, e ao chefe da Polícia Nacional cubana, sob o argumento que eles reprimiram as manifestações do dia 11 de julho. Mentira, não houve repressão. Não estou dizendo que as manifestações acabaram em Cuba, né? Mas elas estão restritas àquele grupo muito pequeno. Os verdadeiros comunistas revolucionários ocuparam as ruas, né? Está todo mundo firme com a revolução, ninguém quer voltar atrás, ninguém quer saúde privatizada, educação privatizada, ninguém quer isso, né? A dificuldade que Cuba vive, né, não é o nosso foco, mas não deixa, a gente sempre fala, sobre a pandemia, a dificuldade. Cuba é o único país do mundo pequeno, né, que tem 5 vacinas sendo pesquisadas, das quais 2 já na fase do braço dos cubanos, que é a Abdala e a Soberana 2. Né? Agora, por que a Covid está aumentando em Cuba? Eles não têm seringa para aplicar no braço. A fabricação de seringa, agulha, etc., demanda uma tecnologia que Cuba mesmo que detivesse, alguns insumos você tem que importar, e ela não pode importar nada. Né? Então, a situação lá piorou a pandemia, mesmo eles tendo 2 vacinas prontas para ser aplicada. Né? Então, é uma situação... Bom, o que significa uma sanção a uma pessoa? Ele está proibido de entrar nos Estados Unidos. Mas essas 2 pessoas jamais entrariam por causa do bloqueio, né, do embargo e das restrições que Donald Trump voltou a impor. Então, não tem mais praticamente nenhum visto para ir de um lado e para outro. Né? Só não fecharam as embaixadas ali, né? Mas a situação está muito ruim. Portanto, é uma sanção muito específica. Agora, contra a China e contra a Rússia, são dezenas de sanções. E aí, o ministro das Relações Exteriores da China apresentou o rol de reivindicações que eu vou mostrar para vocês agora, que vocês, às vezes, não fazem nem noção, não têm nem ideia da dimensão que isso tem. Né? A primeira exigência de revogação que a China pede, né, ela exige, né? Mas exigir é um verbo assim que fala: se você não atender, eu vou para cima de você. Como não vai ter uma guerra entre a China e os Estados Unidos, pelo menos não por hora, ela pede, né? Ela pede a suspensão, a revogação incondicional de todas as restrições dos vistos aos membros do Partido Comunista da China e seus familiares. E não são poucas pessoas, são 100 milhões. É o maior partido do mundo. Né? E não é só comunista, ele é maior que o partido da Índia. Né? Então, isso não é pouca coisa, é muita gente. E a maior parte dos ministros, deputados, tudo isso, é tudo filiado ao partido lá. Né? Ou seja, essas pessoas não podem ir nos Estados Unidos. E a vontade de ir nos Estados Unidos não é porque amam os Estados Unidos, eles querem fazer turismo nos Estados Unidos. Os Estados Unidos têm história, né? Os Estados Unidos, nós não temos nada contra o povo dos Estados Unidos, nós temos contra o governo dos Estados Unidos, não é isso? Eu, pessoalmente, não tenho vontade nenhuma de conhecer os Estados Unidos, mas se eu quisesse ir lá, eu acho que eu não entro, porque eu devo estar na lista vetada lá de persona não grata, né? Mas eles reivindicaram isso. O que mais? Eles reivindicaram a suspensão de todas as sanções e punições às autoridades governamentais, que é quase a mesma coisa. Eu diria que é mínima a parcela das autoridades que governam a China que não são do partido. É bem verdade que a China é governada por são 8 partidos, né? Por exemplo, você tem uma ideia dos 3 mil deputados não chama deputado lá, né? Representantes da Assembleia Nacional Popular, tem 3 mil cadeiras, né? 2 mil do Partido Comunista, 1.000
São desses oito partidos, né? Então, é provável que tenha, de fato, outras autoridades que não sejam do Partido Comunista, mas estão sancionadas. Não podem entrar nos Estados Unidos. A terceira reivindicação é remover todas as restrições aos vistos dos estudantes chineses que cursam algum mestrado, doutorado, pós-doutorado em universidade dos Estados Unidos. Eles estão hoje correndo o risco de serem deportados porque os seus vistos não estão sendo renovados. Então, isto é uma perseguição odiosa que a China, então, pede a imediata suspensão. Eles também pediram a suspensão da classificação, não é, de todos os funcionários, jornalistas dos meios de comunicação que são classificados na China como agentes estrangeiros, né? Então, eles não são jornalistas, são agentes estrangeiros, são espiões. Assim os Estados Unidos vê. Então, em função dessa classificação, a mobilidade deles, né, o livre trânsito para cá e para lá, é muito limitada. Eles têm dificuldades, né, porque o passaporte tem este carimbo, né? Todo mundo sabe disso. E a última, e talvez, não sei se é a mais importante, a China tem a maior empresa de telefonia móvel do mundo, que é a Huawei, né? A Huawei, ela fabrica, ela produz a tecnologia móvel de quinta geração mais moderna do planeta. Os Estados Unidos não conseguem competir com o 5G chinês. Você imagina que a vice-presidente desta empresa, o nome dela é Meng Wanzhou, ela é filha do fundador, é uma empresa privada, não é uma empresa estatal. Mas lá na empresa privada é quase uma estatal, porque ela tem que fazer o que o partido manda. O partido está no comando do país, do Estado, né? Esta empresa privada, a filha do fundador, essa Wang, está em prisão domiciliar, neste exato momento, na cidade de Vancouver, no Canadá. Ela só não está atrás da grade porque pagou uma fiança milionária. A empresa pagou, né? E os Estados Unidos fizeram um pedido de extradição para que o Canadá mande-a para os Estados Unidos, que ela será presa imediatamente, igual o Assange está preso lá nos Estados Unidos, né? E a China pede a revogação do pedido de extradição, né? Em qualquer momento, o Canadá pode, como subordinado aos Estados Unidos, atender a este pedido, né? Bom, é evidente que a vice-secretária, né, a Wendy, ela não deu nenhuma resposta. E esses encontros diplomáticos não são terminativos, não é simples. As coisas são, quando fala o diplomata, aquele jeito, o cara está sendo diplomático. Ele está falando, mas não disse nada, né? Essa que é a verdade. Então, ela não pode dar uma resposta, porque isso é delicado, né? Isso envolve toda uma construção, envolve uma decisão de distensionamento que, do meu ponto de vista, não será tomada de imediato. Ao contrário, né? Esta mudança na geopolítica mundial está fazendo eles irem com tudo para cima da China e da Rússia, Eurásia, sudoeste da Ásia, né? Bom, a outra viagem que é preciso registrar aqui foram 3 viagens entre domingo e ontem, e hoje, né? Hoje, inclusive, o secretário da Defesa chegou no Vietnã, está no Vietnã. Ontem estava nas Filipinas e segunda-feira em Singapura, que é uma cidade-estado, né? Praticamente a cidade é o país, né? Mas é muito poderoso, né, Singapura. Mas Filipinas, ele passou ontem. Bom, mas eu vou falar primeiro do secretário de Estado. Para onde foi o secretário de Estado? Foi para a Índia. Então, olha que interessante, um para a Índia, outro para o Sudoeste e outro para a China. Por que isso no espaço de 3 dias? Alguma coisa tem, né?
Então, são estes indícios, estes elementos, estes fatos que você tem que ir ligando os pontos e ver e chegar a uma conclusão, que é o título do nosso programa, né? Que será também amanhã a minha exposição no meu programa que eu faço individualmente às 11 horas, no canal Iaras e Pagus, com mais detalhe, com mais tempo, né? Então, a mudança estratégica na geopolítica. Isto pode gerar uma piora nas relações internacionais? Pode, né? Aí as pessoas, na hora, podem perguntar assim, se o Donald Trump ganhasse, estaria nessas condições? Não dá para nós sabermos, né? Agora, continuo tendo a opinião, e não mudei, e não modificarei, continuo não achando que é a mesma coisa a política do Donald Trump, que é o fascismo em pessoa, e do Joe Biden, né? Então, isso, a opinião continua. Agora, não quer dizer que o Joe Biden seja bonzinho, porque eu falei o tempo todo que eu tinha uma certeza em relação ao que o Biden faria. Ele faria de tudo para que os Estados Unidos continuasse liderando e sendo hegemônico no mundo. Este é o destino dele. E só não fará isso se a Rússia e a China forem para cima e conseguirem conter os Estados Unidos. Que estão conseguindo, mas não o suficiente, né, para ele suspender sanções, de Cuba, suspender sanções da China e da Rússia. A Rússia tem todas essas sanções também, iguaizinhas, do mesmo tipo, né? O Irã tem também do mesmo tipo, a Síria do mesmo tipo, né? Bom, fora as sanções mais drásticas, que é proibir que os Estados Unidos e qualquer empresa vendam e comprem para esses países sancionados. Não é o caso da China. Ele não pode fazer isso com a China, porque ele compra por ano da China 500 bilhões de dólares, meio trilhão. Você já imaginou? Você é dono de uma empresinha, né? Um restaurante lá onde a maior clientela do seu restaurante são chineses, né? Já você começar a tratar mal esses seus clientes. É isso que os Estados Unidos fazem com a China. Eles compram delas, são os maiores clientes do restaurante, meio trilhão de dólares, e maltratam o fornecedor, o cliente, né? Bom, o Anthony Blinken, que é um diplomata de carreira, não sei se é do Partido Democrata, acho que não é, porque acho que os diplomatas não podem se filiar a partido lá, né? No Brasil não tem essa restrição. Ele foi para a Índia. Fazer o que na Índia, né? Ele foi tentar trazer aquilo que alguns autores, pesquisadores de alguns institutos asiáticos, eu li hoje de madrugada muitos artigos para preparar a minha exposição, eles usam o termo, ele foi buscar a Carta da Índia. O que é a Carta da Índia? Que fica bem aqui na manga. O projeto é usar a Índia contra a China. Porque eles fazem fronteira e tem muitas escaramuças. Como a Índia é governada por um partido de extrema-direita, igual aqui o Brasil, os Estados Unidos têm todo o interesse em estimular que a Índia vá para cima da China. Eles já tinham formado um grupo chamado Quad, que lembra Quad, que é uma sigla, é um acordo militar que é Índia, Estados Unidos, Austrália e Japão, né? Contra quem? Contra a China. E a Índia entrou nesse negócio, né? Fazem operações militares conjuntas no mar ali do sul da China. Esta é uma região que eles chamam de a região do Indo-Pacífico, né? O Oceano Índico leva esse nome em homenagem, claro, porque ele banha a Índia. Mas, na verdade, ele é Pacífico também. A Terra tem dois oceanos, Atlântico e o Grande Pacífico. Só que ali, o Pacífico, que encosta na costa, né, que banha a costa indiana, leva o nome de Oceano Índico. Então, esta é a região do Indo-Pacífico. Os Estados Unidos querem ter
hegemonia nas barbas da República Popular da China. Querem provocar o tempo todo, por mar e por terra, se a Índia topar cair neste canto da sereia dos Estados Unidos, né? Agora, qual é a minha opinião sobre isso? Acho que a Índia, mesmo sendo subordinada aos Estados Unidos, não vai entrar nessa, por vários fatores. O primeiro é porque a Índia é membro, junto com a Rússia e com a China, de uma organização que este ano completou 20 anos de fundação, 2001, chamado OCX. Já falamos disso aqui, Organização de Cooperação de Xangai. Vocês vão ouvir falar muito dessa sigla. Na sigla em inglês é SCO, SCO, Shanghai Cooperation Organization. Xangai, em inglês, não se escreve com C, se escreve com S. Então, a Índia é membro desta organização, e esta é uma organização claramente é uma aliança militar. Em segundo aspecto, econômica. Não é nem política nem diplomática, né? Então, a Índia ficaria numa saia justa se entrasse num confronto fronteiriço com a China. Esse é o primeiro aspecto. Agora, a Índia tem mágoas, né? Em política internacional, a gente não usa esse termo, né? Não tem sentimento em política internacional, tem interesses, né? Mas vamos dizer assim, para ilustrar, os indianos estão magoados com os Estados Unidos, né? E segundo consta esses relatórios que eu li hoje de madrugada, né? Por pelo menos três aspectos, né? O primeiro aspecto, não é a questão exatamente do Afeganistão, não é? Os Estados Unidos ficaram no Afeganistão 20 anos. 20 anos. E saíram agora. Nesses 20 anos, a Índia acreditou que aquilo lá ficaria com estabilidade política, militar e econômica e investiu pesado no Afeganistão. Vai perder todos os investimentos, porque o Talibã vai voltar ao poder na Índia, né? Então, os Estados Unidos eles vão ter esta mágoa, usando o termo que não é muito apropriado. E o segundo termo, qual é o segundo problema? É o problema da vacina. A China não está dando conta, a sua praticamente única empresa que fabrica vacina, que é essa que está na CPI, né, que é a Bharat Biotech, que através da Precisa teve essa corrupção toda, que fabrica a Covaxin. É a única que eles têm. E eles têm 1,3 milhões, 1,3 bilhão de habitantes. Não estão conseguindo vacinar. E eles têm esta mágoa. Os Estados Unidos têm 4 doses por pessoa. Então, eles têm o dobro da necessidade. Para vacinar toda a população, são necessárias 2 doses, 700 milhões. Eles têm 1,4 bi, né? Na verdade, eles têm o que eles quiserem, porque a fábrica principal fica lá, né? Eles têm o dinheiro que precisar. E os Estados Unidos não estão repartindo este excedente de vacina, especialmente com aliados dele na conjuntura política internacional. A China é aliada mais dos Estados Unidos do que da China, né? A Índia, né? Então, eles têm esta restrição, né? E, no caso, o terceiro aspecto é um aspecto mais interessante. Os Estados Unidos, eles interferem na política externa de outros países, eles se acham no direito, usando o surrado argumento dos tais direitos humanos. Eles fazem isso na China, fazem isso no Irã, fazem isso em qualquer lugar do mundo. É uma forma de eles intervirem, né, internamente nos assuntos de outros países. E na Índia, qual é o caso que eles estão criando? Uma lei de 2019, chamada Lei da Cidadania, não é? Foi aprovada no parlamento, onde o partido deste primeiro-ministro de direita, anti-islâmico,
misógino, o cara é ruim, 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 né? Ele persegue muçulmanos e cristãos. Esta lei é considerada anti-islâmica, né? Por todo mundo, pelas entidades de direitos humanos, etc. Tal. Pode ser que seja, eu até acho que é, mas não cabe aos Estados Unidos entrarem neste assunto que deve ser resolvido pelo povo da Índia. É isso que eu quero que vocês entendam, né? Eu não estou concordando com a lei, só estou dizendo que não é nosso papel fazer esta crítica a assuntos internos de outros países. Os Estados Unidos se acham dono disso. E isso irrita muito a Índia, né? De fato, a lei é ruim, mas eles, então, estão batendo nesta tecla e isso gera uma contradição. O cara lá vai para conseguir a carta da Índia, para conseguir o apoio da Índia, para ir para cima da China, mas tem 3 contradições, uma delas é essa, dizendo que a China viola os direitos humanos. Então, eu acho que ele não sairá da Índia com a carta da Índia, né? Bom, quais foram as outras, então, já vou finalizar para você fazer aí a saudação aos que nos assistem, de forma resumida, a viagem do secretário de Estado, do secretário de Defesa, que passou em Singapura, passou nas Filipinas e hoje esteve no Vietnã, já deve ter ido embora, nem sei se ele dormiu lá, né? Esses caras é vapt-vupt, porque eles dormem no avião. O avião o presidente usa o Air Force One e tem o Air Force Two, né, que é usado por outras autoridades, né? Então, o nome dele é Austin Floyd, ou Floyd Austin, né? Negão, general 4 estrelas, né? E claro que agora ele não exerce, ele já é reformado e ele então foi oferecer para estes pequenos países uma série de convênios, acordos de cooperação, especialmente militar, para os Estados Unidos então treinar, ajudar, dar consultoria, oferecer inteligência, oferecer armamentos, etc. Que um destes analistas que eu li esta madrugada disse assim, aquele coelhinho que você coloca um pauzinho assim e uma cenoura pendurado na frente, o coelhinho tenta pegar a cenoura, mas a cenoura anda junto, né? Ele nunca pega. Este analista do Instituto de Estudos Geopolíticos da própria Filipinas, né, um deles que eu li, ele fala assim, essa cenourinha não vai fazer nenhum destes países se afastarem da órbita da República Popular da China. Pode oferecer o que quiser, né? Então, eu concluo esta minha primeira parte da exposição, né? E, então, a conclusão, que é o título do nosso programa, nós estamos presenciando uma alteração na geopolítica, claro, em relação ao governo anterior, né? E mesmo sob o governo Biden, ele poderia não adotar esta medida drástica de mudança para a Ásia na geopolítica, na estratégia geopolítica, e não intensificar a tensão entre os países, mas ele optou em intensificar o tensionamento. Não bastasse isso, eu assisti agora na agência Sputnik, que eu recomendo que vocês... Tem várias agências de notícias que vocês têm que acompanhar, viu? Para não ficar refém das notícias. Então, a Telesur, aqui no continente, né, que é gerado na Venezuela, a Span TV, que é em espanhol, que é do Irã, né? A Russia Today, né, o nome já diz que é da Rússia, a agência Xinhua, da China, a TV CGTN, né, que tem documentários maravilhosos, aí já está no capítulo 24, eu assisti todos, né, a maioria deles com 30 minutos. São documentários em homenagem aos 100 anos do partido, né? Então é bom vocês assistirem este programa. Eu assisti agora, então, uma entrevista na agência Sputnik,
o nome está dizendo, ela é ligada à Rússia. Só que é a única agência destas mais famosas no mundo, a única não, a April France Press e a April France Press, a AFP, tem edição em português. A Sputnik é só português. E quando ela filma o Biden falando, ela legenda em português. E eu acabei de ver, eu estou surpreso com o que eu vi, o que eu assisti. Eu ainda não entrei nos jornais aí do mundo inteiro, nem no Brasil. O Biden praticamente decretou guerra à Rússia. Assim, coisa de um discurso de 2 minutos, ele já estava saindo do púlpito, voltou, falou de uma forma reflexiva, alguns dizem que ele, né, tem aí problema de senilidade, mas falou a maior bobagem que você possa imaginar. Ele disse que é inevitável a guerra dos Estados Unidos contra a Rússia. Ele decretou guerra à Rússia. Né? Eu acho que em algum momento ele vai desconsiderar, vai voltar atrás, vai ter alguns desmentidos. Não é possível um negócio desse. Né? Bom, o Matuque, eu encerro essa primeira parte aqui para você falar um pouco também. Sim, sim, muito boa análise. Tem várias questões aqui que foram lembradas, mencionadas, e que eu penso que vale a pena nós lermos. Então, eu vou ler aqui, eu só vou saudar e agradecer algumas pessoas que foram chegando. Quero agradecer o Ivo Miranda, que mandou um superchat para o nosso canal. Muito obrigado, querido. Agradecer também Justino Amorim, lá de Parauapebas, Pará. Emília Milanese, Salete Farias, Maria Bernardes, Vitor Tadeu Nesso, Silvia, Marlene Costa, Uliane Ribeiro, Derli Bordim, Josi Negreiros, Maria Luísa, Eli Soares aqui conosco também, Maria Marta Antunes, que inclusive acaba de mandar um superchat também, eu já leio, Ana Sebastiana conosco, Wilson Nunes, Ana Luísa Ramos, que é lá de Maricá, Rio de Janeiro, a Rosa Virgínia, lá de Recife, Pernambuco, Maria Aparecida da Conceição Prado de Camargo, que está preocupada com o suporte do meu celular, que foi quebrado na cobertura do ato 24 de julho, né? Por fora Bolsonaro, e com a violência que eu sofri da polícia naquele fim de tarde, né? Mas não foi nada, viu? Fique tranquila, porque foi só um empurrãozinho ali com escudo e, claro, foi uma violência, mas não foi nada de grave. Só sofri uma pequena escoriaçãozinha aqui no cotovelo, mas não foi nada grave, ainda bem. E quebrou o suporte, mas também não era um equipamento muito caro, era um equipamento barato que eu já estava precisando trocar, então não se preocupe, tá bom, querida? Agradecer o Marcelo Mendes, que está aqui conosco também, e quero ler alguns comentários que eu achei muito interessantes. O José Michael Nogueira Legeone, ele solicita um curso novo nos moldes daquele que o Legeone protagonizou aqui no nosso canal, sobre marxismo-leninismo. Então, só passando para o Legeone, o canal está à disposição se achar que é o momento, né? Se não, a gente pode pensar mais à frente ou como quiser, né? E o Ivo Miranda e várias pessoas mencionaram o mesmo assunto. Então, Ivo Miranda, ele diz assim, Estados Unidos devem 1 trilhão à China, referentes a títulos da dívida pública. E ele diz que a ajuda da China a Cuba será grande, será similar à da ex-União Soviética a Cuba. E aí eu acho interessante até para o Legeone falar um pouquinho sobre. A Josi Negreiros, ela diz algo muito parecido, lembrando que os grupos estadunidenses, alguns grupos nos Estados Unidos,
e também a Argentina e a Suíça teriam enviado seringas a Cuba. E o Eli Soares, ele pergunta se o Julian Assange está preso no Reino Unido. Então, eu quero esclarecer que ele está preso, sim, no Reino Unido. E ele está aguardando o processo, né, Legione? É um processo movido pelo governo dos Estados Unidos pela extradição dele para os Estados Unidos, né? O que eu saiba é isso. Ele está numa prisão de segurança máxima no Reino Unido, aguardando a conclusão de processo de extradição para os Estados Unidos. Não, eu não tenho certeza. Será que ele já não está nos Estados Unidos? Não, eu verifiquei, viu, Legione? Agora tem notícia da CNN recente e também do portal UOL, né, falando disso. Textualmente falando isso que eu acabei de ler. Então não foi extraditado ainda. Não foi para os Estados Unidos. Está no Reino Unido, numa prisão de segurança máxima, aguardando a conclusão desse processo de possível extradição. E é bom lembrar que, recentemente, não faz muito tempo, deve fazer 1 ou 2 meses, alguma parente dele, se não me falha a memória, a companheira dele, chegamos a comentar aqui no programa de quarta-feira, junto com o Legeune, a companheira dele reclamava por maus tratos, né? Que ele estaria sofrendo maus tratos lá na prisão, né? E eu queria, aproveitando os comentários que falam dos insumos, né? Eu queria também colocar uma questão que é a seguinte. O professor Legeune comentou da dificuldade que essa pequena ilha, que é Cuba, tem para poder usufruir das vacinas que muito bem soube constituir através do uso da ciência e do conhecimento cubano, né? Então, eles têm 2 tipos de vacina, né? O professor mencionou a Abdala e a Soberana, mas já chegaram a vacinar o povo. Então, a minha questão é como que eles conseguiram, né, vacinar, considerando que eles estão proibidos pelo embargo, parte do embargo proíbe a importação dos insumos que eles não têm, por exemplo, as seringas, né, e outros insumos necessários. Então, como que eles estão fazendo para superar essa dificuldade? Como que eles já conseguiram vacinar a população, apesar dessa dificuldade, e o quanto isso tem a ver com o que as pessoas mencionaram no chat, né? Porque as pessoas disseram, olha, está tendo ajuda de grupos nos Estados Unidos, a ilha de Cuba, da Argentina, da Suíça, e o Ivo Miranda, ele coloca que a China vai ajudar, ele coloca de maneira convicta, que ela vai ajudar tanto quanto a ex-União Soviética já ajudou no passado histórico a ilha de Cuba. Então, para o professor se sentir à vontade para fazer os comentários aí devidos. E agradecer também a Maria Tereza Pereira, que está aqui conosco, dizendo Viva Cuba, e que mandou um super chat também, muito obrigado. E a querida Maria Luísa, que mandou também um super sticker. Muito obrigado. Agradeço também M. Rego, que está sempre aqui conosco, nos assistindo. E é isso, Legione, passo a palavra. Eu agradecer aí a Maria Aparecida, né, o Ivo, a Luísa, né? O Ivo mencionou aqui, eu vou até explicar isso, não é que os Estados Unidos devem para a China $1 trilhão, até um pouco mais, é 1,2. A China tem aplicado nos Estados Unidos, em títulos do Tesouro da dívida pública estadunidense, que são classificados no mundo inteiro por essas empresas chamadas agências de rating, elas classificam a segurança dos títulos. O único título do mundo que é AAA, AAA, é dos Estados Unidos. E é o país falido. Eles devem $1 trilhão,
20 trilhões de dólares. É um PIB eles devem. O Brasil não deve um PIB, né? No governo Lula e Dilma chegou a 33% da dívida do PIB, agora já está em 70% de novo, né? O déficit está aumentando. Mas os Estados Unidos devem demais. Mas os títulos deles são AAA. Por quê? Porque eles é que imprimem o dólar. Eles é que mandam na economia mundial. Então, todo mundo quer comprar os títulos dele, né? E aí o Tesouro paga um juro baixo por ano. Eles, o capital especulativo prefere ganhar pouco, mas saber que não vai perder o dinheiro, do que, às vezes, ganhar 7% ou 8% num país cujo título não tem esta segurança. Mas até quando os Estados Unidos conseguirão honrar estes títulos? Se a China hoje fala assim, me devolve, me dá de volta, eu quero me desfazer dos títulos, me devolve 1,2 trilhões. Não vai falir os Estados Unidos, mas vai abalar a economia, né? Então, nesse sentido, o Ivo está certíssimo, né? É sobre essa questão de Cuba, Cuba não está conseguindo se virar, não tem como, eles não têm seringa, por isso que a campanha que o Sebrapaz e a Associação José Martí faz no Brasil é de mandar seringas para Cuba. Já foram mandados milhões de seringas, mas não são suficientes, né? Então a campanha continua, tem aí um endereço, se alguém souber colocar aí no site, colocar no chat, tem um endereço onde você pode depositar qualquer quantia, é um endereço seguro, que é o endereço da Câmara de Comércio Brasil-Cuba. Eles pegam esse dinheiro, compram seringas e despacham imediatamente para a Havana, né? Então, acho que, não sei se eu estava lendo aqui aí, se ficou mais alguma outra pergunta mais direta que você mencionou aí, né? O chat aqui está intenso, né? Então, eu não consegui acompanhar tudo. Tem mais alguma questão específica? Tem a questão dos insumos. Como que Cuba tem conseguido vacinar? Não, é isso que eu falei. Apesar da dificuldade dos insumos, como é que eles têm dado conta e o quanto isso tem a ver com a ajuda externa? Eu acho que não consegue dar conta, né? Eu acho que não estão nem vacinando, nem conseguindo fabricar todas as vacinas. Agora, a solidariedade chegou lá essa semana, 2 grandes aviões russos com 90 toneladas de alimentos, insumos e medicamentos, né? O México já mandou também 2 aviões e a China vai entrar no circuito, furando o bloqueio, né? E vai mandar também, e a China que fabrica estes insumos, né? Então, nós temos esperança que Cuba sobreviverá, né? Se não tiver mais nenhuma questão, a gente podia passar para assuntos da América Latina, e começando, inclusive, já com Cuba, né? O que você acha? Inclusive tem uma pessoa que fez uma pergunta aqui sobre o Brasil, então já é América Latina, que é a Maria Tereza Pereira. Ela pergunta pela a liderança dos entregadores antifascistas, né, que é o conhecido como Galo, o Paulo Galo, né? O Galo é apelido, né? Ele tem o nome completo dele, mas é conhecido como Paulo Galo. E ele foi preso hoje, até onde eu pude acompanhar, o motivo da prisão foi, segundo a polícia, né? Envolvimento no ato contra a estátua lá do Borba Gato, no bairro de Santo Amaro, em São Paulo, zona sul de São Paulo, pelo envolvimento com o grupo Revolução Periférica. Inclusive, ele deu um depoimento, até compartilhei no meu Facebook, quando ele estava lá na delegacia, e você pode, Maria Tereza Pereira, averiguar que foi dado aos jornalistas livres, tá bom? E aí, se o professor quiser seguir como ele mesmo propôs... Podemos deixar, então, os outros temas da América Sim. Latina para o final, e aí, então, começando por esse assunto, que é um assunto altamente polêmico. Eu estou pensando em fazer uma gravação aí de uns 10 minutos para o meu canal, e aí depois eu divulgo o link,
comentando em detalhes este episódio, o significado dele e dando uma opinião minha, né, sobre isso. Então, eu aproveito aí esta pergunta e vou fazer um comentário sobre o que aconteceu, então, no sábado, né, no mesmo dia das manifestações no Brasil inteiro. E, independente se foi certo ou se foi errado, a minha opinião é que foi inoportuno fazer no mesmo dia das manifestações. É o que a gente chama de sequestro da pauta. O assunto da queima da estátua ganhou na cobertura jornalística quase que o mesmo peso de 500 cidades, que aumentou o número de cidades, né? Quase 1 milhão de pessoas, teve o mesmo espaço de comentários, né? Então não foi oportuno. Esse moço Galo, eu já vi entrevistas que ele deu, ele é um líder, ele é uma pessoa bem popular, passa dificuldade, né? A gente sabe que quanto ganha um entregador desse, né? Ele tem 2 filhos. Mas eu assisti uma entrevista dele no UOL, você pode pesquisar aí, o Google vem na hora, de 15 minutos. Eu prestei muita atenção na entrevista. Vocês sabem que eu sou marxista-leninista há quase 50 anos, né? Então, em 5 minutos conversando com qualquer filósofo, cientista político e tal, eu já consigo saber. Este moço é marxista. Não sei se ele leu Marx, mas o conteúdo da entrevista que ele deu denota uma consciência de classe muito elevada. Denota um entendimento do conceito marxista de proletariado, que é diferente da pessoa usa por aí, classe trabalhadora, né? Acho que nós já falamos isso quando vimos Marx, né? Nem todos que trabalham pertencem à classe. E se nós estamos convencidos pela teoria de Marx, que Marx disse que o capitalismo tem 2 grandes contradições, mas não basta as contradições para extingui-lo. É preciso alguma classe social que lidere o processo revolucionário. E disse Marx que esta classe é o proletariado. Se nós continuamos sendo marxistas e acreditamos nisso, nós temos que, no mínimo, saber quem é e quem não é proletário. Não significa que os que não são proletários não sejam explorados, não ganhem pouco, etc. e tal, mas não vivem na pele a extração da mais-valia e o seu trabalho não enriquece profundamente um segmento social que é a burguesia, né? Bom, esse moço tem essa noção. Mas eu não sabia, professor, que entregador produz mais-valia. Ah, não sabia? Que você vê, mas não enxerga, porque você não é dialético, né? Presta atenção. Não é a forma como ele é registrado na carteira que determina se ele é ou não proletário. Não é o tamanho do salário que ele ganha que diz se ele é proletário ou não, não é? Já dei o exemplo aqui do astronauta que ajuda a consertar um satélite de 100 milhões de dólares, que ele pode ganhar 30 mil dólares de salário, mas olha a riqueza que ele conseguiu salvar. Agora, inclusive, o espaço já não é mais só das agências estatais, né? Que é a Rússia, a China e a NASA nos Estados Unidos. Agora a concorrência passou para os bilionários, né? Já foi para o espaço o Richard Branson, dono da Virgin, né? Já foi para o espaço agora, semana passada, o Jeff Bezos, dono da Amazon. Agora o próximo que vai para o espaço é o Elon Musk, aquele dono da Tesla. Ele tem uma empresa espacial chamada SpaceX, né? Então, agora é que a coisa, o proletariado vai ficar bem claro mesmo quem é e quem não é proletário. Então, este moço é um moço valoroso. Às vezes, as pessoas têm um feeling, né, um faro político, não é? Uma intuição e conseguem expressar opiniões que, mesmo sem ter lido Marx, é possível que eles tenham, então, identidade com estas ideias. Até ouvido em algum momento, em algum lugar, discutido com algum companheiro, etc.
Mas o caso dele me pareceu que ele tem alguma leitura do tema, né? Bom, aí nós então devemos fazer um debate. Eu quero ver aí a opinião aqui do chat, que vai pegar fogo, né? Eu quero fazer uma exposição sobre a lógica das estátuas para vocês. A estátua, elas são representações simbólicas, né? Seja de períodos históricos. Por exemplo, tem uma estátua em São Paulo da chamada Mãe Preta, que é amamentando uma criança. Não tem nome essa estátua, né? Então ela não homenageia uma pessoa, né? Ela homenageia uma situação, né? Que é aquelas mães, amas de leite que chamam, né? Que elas amamentavam os filhos das senhoras, né? Da Casa Grande, né? Então, então, uma estátua, às vezes, pode representar um período, uma situação. A estátua do soldado desconhecido não tem um nome, mas ele representa aquele soldado que morreu numa batalha. Geralmente é o, o local mais visitado quando um chefe de Estado visita um outro país. Geralmente ele deposita flores no túmulo do soldado desconhecido, né? Bom, agora, estátuas, elas são edificadas, elas são erigidas, elas são instaladas em locais públicos por uma decisão política, não é? A estátua não surge de repente, do dia para a noite, ou porque na minha escola lá eu fiz uma cotização e instalei uma estátua onde eu quero. Não é assim que funciona, né? É uma decisão política a instalação. E, evidentemente, que o contrário também é uma decisão política. Tirá-la é uma decisão política. Agora, a grande polêmica é que começou na Inglaterra com, eu esqueci o nome dele, mas era um cara um dos mais ricos da Inglaterra do século XVIII, que ganhou milhões de libras esterlinas traficando escravos. Essa estátua, houve uma fúria do povo, né, e eles derrubaram a estátua, né? Bom, e aí vozes aparecem no nosso campo. Quando eu falo nosso campo, é um campo amplo, progressista, não é só de esquerda, né? Aparecem vozes dizendo que não, as estátuas destes sanguinários traficantes de escravo não devem ser retiradas. Aí eu quero apresentar para vocês uma ordem lógica de duas situações concretas. Uma é a estátua fica, outra é a estátua sai. Não tem uma terceira. Bom, mas aí cada uma destas hipóteses, ela apresenta duas ramificações. Portanto, na verdade, nós podemos dizer assim, são 4 situações, né? Dentro das que fica, tem 2, e dentro das que sai, também tem 2 possibilidades. Entre aquela opção de fica, ela se divide em 2, de que maneira? Uma é aqueles que acham que ela deve ficar sem serem tocadas e do jeito que estão. Devem ser, inclusive, protegidas. Há uma segunda vertente desses defensores da estátua que fica, né? Porque isso é uma memória, não dá para tirar, etc., mudar o passado, não é possível, etc. Eles dizem assim, tá bom, ela fica, mas nós colocamos lá uma placa, que geralmente só tem uma placa com o nome do cara, né? Ou da mulher, da cara. E benemérita, engenheira, ou, sei lá, farmacêutico, não sei, né? Tem um nome e a profissão, sei lá, né? Esses que acham dessa segunda variante dos que ficam com a estátua, defendem colocar uma placa maior, explicativa, mostrando, inclusive, os fatos que desabonam este cara, mas defende que a estátua fique lá, né? Que é até uma forma de se conscientizar o povo, né? E ele vê a estátua e sair com raiva do cara. Bom, eu não estou de acordo com esta opção. Eu estou entre aqueles que acham que
as estátuas devem ser removidas. Bom, aí abre duas possibilidades. Uma, a remoção por ato administrativo de um prefeito progressista ou por remoção por uma lei municipal aprovada na Câmara dos Vereadores. Então, a estátua sai, mas sai de uma forma, vamos dizer, administrada, né? Ela vai para algum. Ela não é destruída, ela vai para algum quartinho, em algum museu, né? Vamos ver, um quartinho lá no Museu de Ipiranga, algum saudosista, monarquista que queira adorar esse sanguinário, vai lá e fica olhando, bate foto junto com ela, etc. Fica lá, né? A segunda, que é o que mais está acontecendo, é a remoção violenta, né? É a remoção, né, por derrubada, né, por depredação. Incêndio não resolve. Eu não sei por que eles resolveram tocar fogo na estátua, porque pedra, não, que eu saiba, não pega fogo. E a prefeitura já foi lá, já limpou, está bonitinho. O Borba Gato continua lá, né? Bom, no caso específico desse cidadão, Borba Gato, acho que o nome dele não era esse originalmente, né? Domingos Jorge Velho, não sei, não lembro. Tem três grandes bandeirantes famosos, todos eles sanguinários, matadores de índios, de negros, né? Que é Domingos Jorge Velho, Raposo Tavares e acho que esse Borba Gato. Não sei se o nome dele original era esse, né? Tem outro, o Fernão Dias Paz. Fernão Dias é nome de rodovia, Raposo Tavares é nome de rodovia e Bandeirantes é nome de uma rodovia. Nós estudamos lá na nossa infância e juventude. Tem escola também, né? Fernão Dias, esses nomes. Tem Dá um nome a monte de muitas escola, escolas. um monte de escola, né? Bom, nós aprendemos lá na história, quando estudamos lá atrás, quando eram meninos e jovens, que uma parte do capítulo da história do Brasil que chamava Entradas e Bandeiras, né? Nós sabemos o mapa do Brasil, tinha aquela linha assim do Tratado de Tordesilhas, não é isso? 1494 foi assinado, né? A coroa portuguesa já sabia que existiam as terras do Brasil, mas assinou um acordo, né, garantindo pelo menos um pedacinho deste mundo novo, né, que viria a ser o Brasil, né? As entradas e bandeiras, elas quebram este tratado, né? Elas adentram Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Acre, Rondônia, né? E estes bandeirantes é que fizeram isso, seja com apoio de escravos, seja em algumas circunstâncias, até com apoio de índios, mas que eram subordinados, eram quase escravos, eram explorados, etc. As mulheres eram, né, serviciadas, estupradas, né? Então, é um período. Aí, os que defendem manter a homenagem para esses caras dizem que estes bandeirantes são heróis, porque eles fizeram o Brasil grande como hoje. Eu não estou de acordo com isso. Não posso estar de acordo. Por quê? Pelo simples motivo que só a chegada do colonizador espanhol ou português na América já era um sentido de devastação das populações originárias. Quantos milhões de índios, de incas, de maias, de astecas, né, de tupis guaranis foram assassinados? Milhões, milhões. Né? Então é a colonização. Eu recebi hoje um meme muito bonito, que é um índio colorido falando assim: eles vieram no começo, nós tínhamos a terra e nos entregaram a Bíblia e pediram para nós fecharmos os olhos e orar. Quando abrimos os olhos, nós tínhamos a Bíblia, eles tinham as terras, né? Então, veio também esta violação da catequese, da catequização forçada de povos e civilizações, etnias, que tinham os seus próprios deuses que foram completamente desrespeitados, né? Eram
eram as religiões primitivas eram religiões politeístas, né? O deus Tupã, por exemplo, né? E tem os deuses do candomblé, enfim, os deuses indígenas, que são muitos, mas eu me lembro aqui do nome de Tupã, né? Então é uma violação. Então, erigir uma estátua, né, para Pedro Álvares Cabral, eu já tenho dúvida, que dirá uma estátua polêmica destas que homenageiam os bandeirantes. Então, aqui já dei a minha opinião, analisei logicamente quais são as 4 possibilidades, que são 2, né, e divide em 2. Vocês aí decidam em qual vocês se enquadram, ou apresente uma quinta alternativa que a minha visão não conseguiu enxergar, mas eu tenho um posicionamento. Eu não fico em cima do muro sobre isso, não. Porque o Fernando Haddad, quando foi prefeito, mudou o nome de algumas ruas, escolas, e o viaduto Minhocão, que levava o nome de General Costa e Silva, mas ninguém sabia disso. Ele mudou para Presidente João Goulart. Ninguém sabe disso. Ele continua sendo chamado de Só Minhocão. nós. E eu ouvi falar que vai ser demolido, né? Ele já não tem mais quase função, né? Eu moro aqui na cidade de Campinas, estou aqui há 44 anos, cheguei em 77. Tem uma vila, 2 vilas grandes, que moram milhares, talvez centenas de milhares de pessoas. Uma chama Vila Costa e Silva, outra chama Vila 31 de Março. Como é que você vai mudar o nome disso aí? A vida deles, tem gente que nasceu ali, né? O próprio ditador que se apresentava como presidente veio inaugurar, não sei o quê, entendeu? Então, nós somos praticamente o único país na América Latina que não ajustamos conta com o nosso passado ditatorial, fascista, não ajustamos conta. E o que melhor ajustou foi a Argentina. Um dos que deram o golpe em 76, Jorge Rafael Videla, deve estar com 92 anos, ele cumpre prisão perpétua. Não há nenhuma dó, comiseração, pena, vai morrer na cadeia, né? O Chile não fez isso com o Pinochet. O Pinochet fez uma transição negociada em 1990, mas ficou quietinho na dele, né? E o Brasil foi o pior de todos. A anistia de 79 anistiou também o torturador. A transição do colégio eleitoral em janeiro de 85 foi negociada, né? O candidato da ditadura, que era o Paulo Maluf, perdeu a eleição, 15 de janeiro de 85. Perdeu feio, 480 a 180, né? Elegeu Tancredo. Mas o vice de Tancredo, né? Tancredo era de oposição à ditadura, uma oposição moderada, MDB, né? O Tancredo era líder do João Goulart na Câmara dos Deputados quando aconteceu o golpe. E aí, o presidente da Câmara, que é presidente também do Congresso Nacional, ele decretou vacância do cargo quando o João Goulart estava no Brasil, ele não tinha saído do país. E aí Tancredo faz um discurso famoso, tem gravado, e onde ele fala a famosa frase canalhas, 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 né? Chamando Ranieri Mazzilli de canalha. Tancredo, um homem moderado. Então, mas o problema não foi Tancredo. O problema é que o José Sarney, que até agosto de 84 era presidente da Arena, né? Que depois tinha virou PDS, naquela reforma eleitoral de 1980, a Arena transformou em PDS. O Sarney era presidente do PDS. E a Arena / PDS se orgulhava de ser o maior partido político do Ocidente. Em agosto de 84, Sarney renuncia à presidência do PDS, junto com o seu vice-presidente do PDS, que era Aureliano Chaves, que era vice do ditador João Batista Figueiredo. Então, eles desembarcam da ditadura, né? Eu não estou dizendo que isso foi errado, foi certo.
né? Eu acho que isso só foi possível porque o movimento das diretas já produziu este efeito na sociedade. Nós perdemos a votação da emenda das diretas já no dia 25 de abril de 84, quase ganhamos, 298 votos, precisava 320, faltaram 22. Houve 68 votos contra e 113 abstenções. Olha a força da ditadura, né? Mas faltou pouco. E aí, mesmo tendo perdido, a oposição, né, reunida, especialmente os comunistas, o PDT do Brizola, né, e o PMDB, eles decidiram lançar a candidatura do Tancredo mesmo pela via indireta. Então foi certo. Mas você veja, é uma negociação, é uma transição negociada. Então o Brasil teve esse tipo de problema. E aí perduram rodovia Castelo Branco, vai mudar a rodovia, né? São Paulo, que fez a tal Revolução de 32, 9 de julho de 32, que não é revolução, aquilo lá foi uma contra-revolução, né? E as pessoas, às vezes, não sabem disso. Porque Vargas tinha feito a Revolução de 30, aquela sim uma verdadeira revolução, que inclusive o Partido Comunista do Brasil cometeu um erro de não ter participado desse processo. Prestes já era do partido e Getúlio cogitou ele ser o ministro da guerra do governo revolucionário. Prestes falou assim, não, e fez oposição. Foi um erro, mas isso já são coisas do passado, né? Em 32, a burguesia cafeeira paulista se levanta para derrubar Getúlio, meu amigo, e faz a tal Revolução de 32, que é uma contra-revolução. Ainda bem que ela não ganhou. Mas você conhece alguma avenida, alguma escola, alguma rua no estado de São Paulo, em qualquer cidade, com o nome de Getúlio Vargas? Você não conhece, né? Para não dizer que não conhece, eu, quando vou para minha terra, Mato Grosso do Sul, eu vou de carro direto até Presidente Venceslau. São quase 1.000 quilômetros na fronteira. E durmo lá. Lá numa cidadezinha desse tamaninho, tem lá uma avenida chamada Getúlio. No Rio de Janeiro é a principal avenida, né? Getúlio Vargas, onde tinham os antigos desfiles antes do Sambódromo, né? A Bom, Uliane Ribeiro lembra que em Belo Horizonte, Minas Gerais, tem também avenida com o nome Getúlio Vargas. o Brasil inteiro tem, só São Paulo que não, porque tentou fazer a contra-revolução e não deu certo. Eles odeiam Getúlio Vargas, né? Eu faço uma parada aqui, veja aí como é que está aí, se está pegando fogo o chat, se não. Tá, o pessoal está falando aqui, lembrando que o Videla na Argentina morreu na cadeia, lembra que Já morreu então, certo. o José Michael Nogueira, já morreu na cadeia na Argentina. Isso é fato. E muita gente aqui comentando, Eduardo Tomazini dizendo que em cada cidade da Espanha tem uma calle generalíssimo. Enfim. Justino Amorim dizendo que os sanguinários escravocratas no Brasil sempre ganham nomes de ruas, rodovias, escolas, pontes, hospitais, dentre outras coisas. Esse moço que falou do generalíssimo, sabe quem ele está se referindo? Generalíssimo Francisco Franco, que é o fascista que governou a Espanha de 36 até 76, 40 anos. Exatamente. Nós perdemos a Revolução Espanhola, né? E também perdeu-se, então, perdeu-se a luta cultural, vamos dizer assim, né, Legião? Claro. Nesse caso, né? E eu queria saudar a Doce Crítica, que está aqui com a gente também, João Bosco, Isa Rosas, Edna Aparecida Guedes de Moura e toda a gente que está aqui nos dando audiência. Muito obrigado. E eu queria me posicionar também com relação às estátuas. Eu concordo, eu considero que tem que ser retiradas todas as homenagens, né? Porque elas representam uma homenagem, né? Se vocês observarem no bairro de Santo Amaro, em São Paulo, a estátua do Borba Gato,
é enorme, né, de concreto armado. Então, assim, e é vista pela população como uma homenagem. As pessoas veem aquilo de uma maneira desproporcional, né? É muito grande ali, quando você está ali, ali perto, né? E representa colonialismo, morte, né? Enfim. Então, isso não pode. Eu concordo totalmente com o Lejeune no que ele diz. E o que eu só queria complementar, que eu acho que a ideia do museu, até alguém aqui falou no chat, a criação de um museu da vergonha, né? A gente sabe que em outros Isso. lugares no mundo tem isso, e eu acho que é o mais apropriado. Eu considero, até como Edna, educador, que é o mais apropriado fazer um museu explicativo, né? isso. Contando a história verdadeira dessas figuras, né? Eu acho que é o mais apropriado. A Edna que fez esse comentário, está certo ela. Uhum. Aí, então, aquela hipótese 1 de retirar com a placa explicativa, vai a placa explicativa no museu, mas não em praça pública, né? É isso. E acho que é Bom, isso. De gostei do comentários são posicionamento. esses. Não sei se tem mais algum que nós possamos ter perdido, mas acho que não. A Edna Tem várias... Aparecida, ela lembra aqui uma vila chamada 31 de Março. Tentaram mudar o nome, mas os moradores foram contra. E lá em Porto Alegre, tá, Avenida Castelo Branco, a justiça barrou. A proposta era mudar para Avenida da Legalidade e Democracia, a justiça barrou. É assim que funciona. Vai muito da população também participar mesmo, né? Se não tiver luta política, não muda, né? A Maria Luísa está lembrando, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, tentaram mudar o nome da Avenida Castelo Branco para Avenida da Legalidade e Democracia. O Legione É, está lembrando aqui. eu li esse aí, eu conheci esse caso. Então, passo a palavra novamente, Legione. Tá. Eu vou finalizar, em vez de falar sobre muitos assuntos da América Latina, eu vou falar de um só. Cuba já tocamos no assunto, Cuba resiste, está tendo muita solidariedade. O Peru tomou posse hoje, 28 de julho de 2021, data que se comemora no Peru o bicentenário da independência da Espanha, 1821. É o bicentenário, né? Nós vamos fazer o bicentenário ano que vem. Eu espero que não sob a presidência deste fascista que está aí, né? Que, aliás, esta semana, ou semana passada, recebeu uma deputada nazista. Eu tenho o nome dela aqui. Beatrix von Storch. Ela é de um partido chamado Alternativa para a Alemanha. O nome em alemão eu não sei. Quem é ela? Ela é neta da única pessoa que ocupou um ministério sobre o governo de Adolf Hitler o tempo todo, desde 33, quando ele foi chanceler e ganhou pelo voto, até 45, 12 anos. Ele é um dos que assinam a rendição da Alemanha, né? O Hitler já tinha se suicidado. O nome dele é Lutz Graf Schwerin von Krosigk, ministro das Finanças de Hitler, o tempo todo que Hitler governou a Alemanha, né? Bom, professor, mas ser neto não significa estar de acordo, né? Eu sou comunista há quase 50 anos, minha filha seguiu esse caminho, mas não com a militância que eu tenho, e meus netinhos, de 7 e de 4 anos, quando tem panelaço por aí, eles batem panela e gritam, fora Bolsonaro, etc. Então, não quer dizer que o avô seja, a neta e o neto tem que ser. No caso dela, é igual o meu netinho, né? O caso dela, ela é nazista. O pai e mãe dela são nazistas, nem sei se são vivos ainda. Bom, e olha o tamanho deste partido lá na Alemanha, né? 88 cadeiras no
parlamento nacional chamado Bundestag, né? O Reichstag. Tem 700 cadeiras. Eles têm 88 deputados neonazistas. 12,5% do parlamento. No parlamento europeu, a Alemanha tem 96 vagas. Eles têm 11 vagas. 11,4%. E nos parlamentos regionais, que são as assembleias legislativas nossas, existem 1.868 deputados. Eles têm 243, que significa 13%. Então, este fascista recebeu uma nazista, que gerou protestos no mundo inteiro, especialmente da comunidade judaica, não é? Porque quando se trata de nazismo, a comunidade judaica tem uma unanimidade. Seja direita, seja esquerda, seja burguês ou seja proletário, eles são 100% unânimes contra o nazismo. Nós também somos contra, evidente, mas tem uma parcela da sociedade, estas inclusive, neonazistas, que negam o tal do Holocausto. Não houve disso, nada disso, tal. São os negacionistas históricos. É uma corrente na Europa, né? E a entidade ADL, a sigla em inglês, Anti-Defamation League, a Liga da Antidifamação Judaica, é uma das instituições judaicas mais fortes no mundo, soltou uma nota protestando contra esta visita. Elas viram aqui essa tal de Beatrix, com X, von Storch, ela vir aqui abraçar a Bia Kicis. Esse é o problema da Bia Kicis. Mas o presidente da República, que em tese nos representa, a mim ele não representa. Mas o que vou fazer, né? Que em tese representa o Brasil, sair abraçado com uma nazista, é inconcebível uma coisa dessa. Inconcebível. Nós que lutamos no teatro de guerra da Europa contra o nazifascismo, os pracinhas que morreram lutando contra o nazismo, o cara aparece abraçado com uma nazista, né? E no Brasil, mais de 20 grupos judaicos de todas as correntes soltaram uma nota também protestando contra isso. Bom, eu não ia falar desse tema, acabei falando, né? Mas o que aconteceu hoje no Peru? Tudo isso para falar do bicentenário que nós vamos comemorar ano que vem. Hoje tomou posse no Peru um presidente esquerdista, claramente esquerdista, marxista-leninista, professor, como nós todos, Pedro Castillos, né? Tomou posse hoje e o que se espera dessa nova fase do Peru? Se espera muitas coisas conturbadas. Não será fácil. Ele não fez maioria, ficou muito longe da maioria. Ele fez 1/3 dos votos do partido dele, foi o mais votado, mas 37 cadeiras, a Keiko fez 24. Aí depois tem uma série de outros partidos. Eu sei que ontem elegeu-se o presidente do novo Congresso Nacional e elegeu-se um cara de oposição a ele, que não é do partido dele. Então, por aí você já vê o imbróglio que vem pela frente. Anteontem, na segunda-feira, né, hoje é quarta, renunciou ao comando das Forças Armadas peruanas um general, não importa o nome, dizendo que não tem compatibilidade política e ideológica com o novo presidente. Esta é uma atitude absolutamente equivocada de uma concepção distorcida do papel das Forças Armadas de um país. Não cabe a um general dizer que está de acordo política ou ideologicamente com o presidente. E cabe ao general cumprir o seu papel constitucional. Então, ele emitiu uma opinião política, coisa que o Braga Neto, aqui no ministro da Defesa, fez também e pegou muito mal na sociedade. O Supremo foi para cima, a Câmara, o Senado, né? Todo mundo foi para cima. O vice do Bolsonaro, o Mourão,
deu uma entrevista, não cabe a este ministro da Defesa tocar nesse assunto, o assunto do voto impresso é o assunto dos deputados do Congresso Nacional. Mourão está na linha do rompimento com o Bolsonaro, né? Você vê, quanto mais ele vai ficando isolado, mais ele se entrega e se ajoelha para o Centrão. Mas não fiquem preocupados que a posse do Ciro Nogueira como ministro da Casa Civil em nada significa o fortalecimento do governo. Muito ao contrário, é a prova de que o governo está cada dia mais fraco, porque ele se alia a uma parte do Centrão, não foi todo o Centrão, né? O PSD do Kassab, que eu tenho falado aqui, que vai vir para o Lula de novo, que já veio, né? E o MDB, né? Não chancelaram esta indicação. É possível, então, que esteja ocorrendo um deslocamento. O Ciro é o Ciro. Ele vai avaliar, né? É claro que ele está com uma máquina poderosa na mão, ele vai avaliar, ele quer ser governador do Piauí, onde Lula tem 70%. Ali, dificilmente, o PT, o atual presidente, o governador Wellington, já foi reeleito, mas vai apoiar alguém que vai ganhar com a popularidade do Lula. Como é que o Ciro, abraçado com este fascista, tem a vã pretensão de ser governador de um estado onde o Lula tem o maior índice de aprovação? Não dá, né? Então, vamos ver como a coisa vai se desenvolver, mas tenham certeza disso. Não fiquem desesperados. Nossa, agora ele vai se fortalecer. Não, 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 não. Ao contrário, é a grande prova que ele está fraco, é exatamente isso. E lá no Peru, nós, então, temos a América Latina, já tem Argentina, Bolívia e Peru na mão de partidos de esquerda. E o Chile, até 7 de novembro, quando elegerá o seu novo presidente, com base na nova Constituinte que está sendo escrita, que será a mais progressista da história chilena, mais do que aquela de 70 do Allende, né? Eu não tenho dúvida disso, onde a direita não fez sequer para mudar a Constituição, para você inserir um artigo na Constituição chilena, na nova, o regimento diz que você tem que ter 1/3, 55 deputados. A direita elegeu 37. Então, ela não pode nem vetar, nem incluir nenhum artigo, a não ser que, claro, faça alianças. Tal. Muito difícil alguém fazer aliança com eles. Porque todo o restante, 76%, eles elegeram 24%. 37 de 155. Todo o restante é de centro-esquerda, de esquerda, ou independentes polarizado com a esquerda e não com a direita, né? Então, a situação ali, não tenho dúvida que a esquerda vencerá as eleições, né? Não será com o candidato Daniel Radue, que é do Partido Comunista, que perdeu as primárias domingo passado. Acho que eu não comentei esse assunto no nosso programa de quarta-feira passada. Ganhou um outro cara da coligação de esquerda, mais moderado, não é comunista, mas não tem problema, é um homem de esquerda, o Partido Comunista vai apoiá-lo e deve virar presidente do Chile. Então, teremos 4 países importantes da América do Sul já na mão, até o final do ano, de partidos de esquerda. Assim, a Venezuela e Cuba continuam firmes na luta, né? E o Brasil vai, ano que vem, de uma forma ou de outra, nós vamos vencer as eleições. Lula só não ganha as eleições se for impedido o seu registro da sua candidatura ou fraudarem as eleições, como eles querem fazer com o tal do voto impresso, né? Fora disso, Lula não perde as eleições. Não há nenhuma possibilidade. Porque eu já fiz a análise aqui para vocês, alguns meses eu tenho feito esta análise e ela vai se confirmando. A burguesia brasileira está num dilema. Tira Bolsonaro agora ou vai com ele até ano que vem? Se ela for com ele até ano que vem, a tal terceira via não consegue formar. Porque a eleição está muito polarizada. Extrema direita
fascismo e democracia. Não entram nessa que são dois extremos. Não, só tem um extremo, que é o fascismo. O Lula representa o campo da democracia, né? Se essa polarização vai, Lula vence com 60 a 40, né? No primeiro turno, não tem como. Agora, se eles tiram, aí já não é a terceira via, aí é a segunda via. Aí eles vão tentar unificar num nome único que combata o Lula. Não vão conseguir. Não vão. Os nomes que eles estão testando aí, 3, 5%, né? O Ciro é o que mais tem, mas não vai ser apoiado pela direita, que tem 7%, o Lula tem 49%, só 7 vezes mais. 7 vezes 7, 49, você sabe, né? Decorou a tabuada, né? Quando era. Quem é que não decorou, né? Então é isso, pessoal. Estou muito animado, esperançoso, né? Não percamos a esperança. Nós estamos indo bem. A semana que vem volta a CPI, terça-feira. Eles não ficaram parados, trabalharam muito, acharam coisas já escandalosas. Por exemplo, a Precisa movimentou 50 milhões e distribuiu, a partir da conta dela, estes 50 milhões para várias contas de pessoas físicas. O que é isso? É pagamento de propina, né? Vamos ver as bombas que vêm. Fortes emoções semana que vem, viu? Então é isso, meu caro Matuque. Se não tiver nenhuma dúvida, eu aproveito para me despedir aí, agradecendo mais uma semana de companhia aí. Tem Obrigado. só um esclarecimento aqui, e também um agradecimento. E depois temos o sorteio do livro, que na semana passada nós não pudemos fazer, né? Isso. Então, eu quero agradecer a Maria Aparecida da Conceição Prado de Camargo, que mandou um superchat, dizendo: não tem como não entender e compreender o mundo e suas relações com esse brilhante mestre Lejeune Mirhan. Agradecendo Obrigado. o Lejeune. Obrigado. E a Uliane Ribeiro, que se tornou membro aqui no canal, ela comenta que as células nazistas, principalmente na região sul do país, no Brasil, né? E eu queria lembrá-la que tem uma antropóloga, pesquisadora, que é especialista nesse tema, Aqui da Unicamp, ela. os movimentos nazistas aqui no Da Brasil. Unicamp. E ela tem já até tese de doutorado, e ela mostra que não é só a região sul mesmo. Infelizmente, nós temos na região sudeste e temos também na região nordeste e centro-oeste, viu? Então, a situação não é uma beleza, não. Tem problema pelo Brasil afora. Você caiu um pouquinho aqui a internet. Você chegou a falar o número de células? Não falei o número. Eu falei só das regiões, porque ela pergunta, né? Acho que são 300 células nazistas existentes, ativas e operacionais no Brasil. Isso. Já temos isso. Né? Este é um resultado que encontrei na web. É triste, mas é fato. Então, e está espalhado, não é só sul e sudeste, não. Não. É nordeste, centro-oeste, ela mostra lá no trabalho dela. Bom, eu penso que podemos então, né, Lejeune, ir para o sorteio do livro. Não sei se você quer colocar mais alguma coisa. Ele está mostrando o livro aí na tela. Marx para Principiantes, que é o livro que eu vou sortear aqui agora. Livro do Lejeune Mirhan. Então, vamos lá, mexer aqui um pouquinho e pegar a pessoa que é a ganhadora de um exemplar desse livro que o professor Lejeune acaba de nos mostrar. E a ganhadora é a Geisa Costa Meireles. Aqui está Geisa Costa Meireles. Quem não foi sorteado pode comprar também, viu? É baratinho. Nós sempre lembramos, né, Lejeune? Pode comprar também. Por favor. Bom, então acho que foi muito boa, mais uma vez, a nossa conversa aqui de quarta-noite. Quero agradecer a toda a gente que participou, Liane Ribeiro, que se tornou membra aqui no canal. Agradecer meu querido amigo Lejeune Mirhan. Uma ótima noite, uma ótima semana. Muito obrigado novamente. Então é isso, pessoal. Um beijo grande para toda a gente. Valeu, Lejeune. Tchau, gente.